Fala, nação tricolor! Bom, eu fiz um vídeo diferente de todos os outros vídeos para explicar como é que funciona o processo de impeachment e de renúncia do presidente do São Paulo. O movimento Fora Leco tem ganhado força nas redes sociais entre os torcedores e algumas mídias são paulinas. Então a gente fez esse vídeo para explicar quem assumiria se o Leco caísse e como funciona esse procedimento. Então, para você que tá pé da vida com a atual gestão, com os dirigentes e as decisões tricolores, fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim como é que funciona esse processo e por que esse movimento ainda não ganhou super força e todo mundo abraçou para tentar fazer alguma coisa. Fica ligadinho. Torcida, em primeiro lugar eu quero te fazer uma pergunta e te dou um tempo para pensar. Se o Leco cair, quem assume no lugar dele? Um reloginho. Uns 5 segundos. Não é o Aécio, ao contrário do que as pessoas estão falando, quem assume é o vice-presidente Natel. Com o novo Estatuto do São Paulo que entrou em vigor desde abril, o presidente, quando se elege junto com o vice-presidente em chapa única. E o vice-presidente do Leco é o Natel. Segundo esse novo estatuto, se por acaso, num processo de impeachment ou de renúncia, o Leco cair, o Natel assume até o final do mandato. No antigo estatuto, se houvesse uma renúncia como houve com o Aidar, o presidente do Conselho Deliberativo, que na época era o Leco, assumia e chamava novas eleições em 15 dias. Agora não acontece a mesma coisa. O vice-presidente assume e fica até o final do mandato. Ou seja, o Natel assumiria e ficaria por 3 anos. E como é que funciona esse processo de impeachment? O processo do impeachment pode começar por um associado do São Paulo, reunindo 1000 assinaturas, ou pelo Conselho Deliberativo. Porém, se um associado do São Paulo reúne 1000 assinaturas por esse processo de impeachment, isso não exclui o fato de que tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Quando passar no Conselho Deliberativo, é necessário que 2/3 do Conselho estejam contra o presidente e votem a favor do impeachment para o presidente cair. Caindo o presidente, automaticamente o vice-presidente assume. O único jeito do vice-presidente cair é que seja provado que ele estava em ato ilícito junto com o presidente. Se não houver comprovação e investigação passada por todo o Conselho Deliberativo, automaticamente o Natel assumiria. Caso o Natel fosse comprovado que estava em ato ilícito com o Leco, quem assume é o presidente do Conselho, Marcelo Pupo. Aí sim, ele ficaria por 15 dias e pediria novas eleições presidenciais no São Paulo após 15 dias. É o único jeito, ou seja, se o Leco cair, entra o Natel. Se depois de longo período você conseguir derrubar o Natel, entra o Pupo e chama novas eleições. Você tá pedindo fora Leco? Você é a favor do Vem Natel? Porque se o Leco cair, toda a diretoria executiva também passa por reformulação automaticamente. E se o time já está no momento ruim, passa por um momento pior, que a diretoria de futebol pode ou não continuar sendo a mesma. Se o presidente renunciar, o vice também entra no lugar do presidente. Se o vice-presidente renunciar, aí é o presidente do conselho, Marcelo Pupo, novamente, que entra no lugar dos dois. Ou seja, precisam de 2 pessoas renunciando ou sofrendo impeachment para o São Paulo passar por novas eleições. O Natel também assumiria em caso de morte ou em caso de problemas de saúde, caso o Leco tenha que se afastar. Então, se hoje houvesse qualquer tipo de problema com o atual presidente, quem assume até o final do mandato é o Natel. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse processo, de como ele funciona, do que é necessário fazer, manda nos comentários que eu respondo num próximo vídeo. Agora eu vou falar de uma questão particular do SPFC.net. Nós ainda não abraçamos nenhum movimento político contra, a favor ou de qualquer postura em relação à política do São Paulo e ao Leco, exatamente por isso. Nós acreditamos que, primeiro, nós devemos não cair e nos manter na Série A, atingir os 46 pontos para depois falar de política. É muito difícil um time se reerguer sozinho. É mais difícil ainda se reerguer com o clube passando por um movimento de impeachment, renúncia ou por toda uma crise política maior do que a atual já está. Porque já tem e existe sim uma crise política interna no São Paulo. Então nós do SPFC.net iremos apoiar o São Paulo Futebol Clube, o elenco do São Paulo, até chegar aos 46 pontos antes de falar sobre qualquer movimento ou processo em discussão envolvendo o nome do Leco. Espero que esteja muito claro para vocês a atual situação
e que a partir de agora cada um tenha a sua opinião e fale sobre ela nas redes sociais. Qualquer dúvida, envia pra gente nos comentários. Beijão!